Aqui nesse Instagram tem um pouquinho de cada coisa. Quando é para rir, a gente ri. Quando é para levantar pautas relevantes para a sociedade, a gente também levanta pautas relevantes para a sociedade. É assunto polêmico, estamos envolvidos também. Mas quando chega o momento de falar de coisa séria, nós também precisamos falar de coisas sérias. E como ministra do ensino cristão infantil, como missionária de crianças, como tia do Kids, hoje é um dia de posicionamento. O dia 18 de maio é o Dia Nacional da Campanha de Conscientização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E é um assunto muito sério que não pode passar batido. E a primeira coisa que eu queria falar é, eu tenho visto nas redes sociais as pessoas divulgando o Disque 100, falando sobre os sinais, né, que as crianças começam a ter quando elas estão passando por qualquer tipo de abuso, e tudo isso é muito relevante e tudo muito importante. Mas eu queria trazer nesse vídeo uma outra pauta, e que também não deixa de ser importante, que não deixa de ser relevante, e trazer com as minhas palavras. A primeira coisa que eu queria pontuar é, a história do dia 18 de maio vem de uma menina de 8 anos chamada Araceli. Era uma sexta-feira, dia 18 de maio de 1973. Araceli, de 8 anos, sai de casa para ir para a escola, levando um bilhete da mãe, pedindo para que a professora liberasse ela alguns minutos mais cedo para que ela pudesse pegar um ônibus. Assim, a professora libera a Araceli alguns minutos antes do término da aula, porém Araceli não chega em casa. Como era uma sexta-feira, os pais de Araceli percebem que ela estava demorando a voltar, buscam, né, logicamente, a ajuda da polícia. Porém, a polícia faz pouco caso, justamente porque era final de expediente. Querendo lembrar, acima de tudo também, que em 1973, há muito tempo atrás, os tempos da sociedade eram completamente outro. Então, as crianças tinham direito de ir e vir e não havia-se tantas maldades nas ruas como tem hoje, inclusive dentro das casas, dentro das igrejas. E era muito comum as crianças pequenininhas, como a idade da Araceli, terem esse movimento de ir e vir sem tanta preocupação dos pais. Quando eles procuram a polícia faz pouco caso da situação, os pais de Araceli procuram a imprensa naquela época, lembrando que era uma época de ditadura. E aí a imprensa começa a divulgar o caso da Araceli e toma uma proporção gigantesca. Por quê? Lógico que havia, no tempo de 1973 e até mesmo antes, muitos crimes contra crianças, mas o caso da Araceli foi o primeiro caso aqui no Brasil que tomou uma proporção gigantesca na imprensa, de forma que, num tempo que não tinha internet, que as notícias correm a todo vapor, era rádio, era jornal impresso. Então, era um momento que a proporção que o caso chegou tomou, assim, o Brasil de um choque, porque não se ouvia falar de um crime como aquele. Araceli desaparece na sexta-feira e é encontrada no dia 24 de maio, dias após aquele sumiço dela, em um hospital, perto de um hospital de crianças. Ela estava já em estado de decomposição, com um cheiro muito forte, porque foi esse cheiro que atraiu a atenção de um rapaz que passava na hora, e com seu corpo carbonizado. Resumindo a história de Araceli. Ela foi sequestrada por um moço, levada para um porão de um bar, onde eles drogaram a Araceli de 8 anos, e por altas doses de droga, a menina morre. Ela foi abusada, ela foi drogada e ela foi abusada enquanto estava morta, um crime de necrofilia. Os laudos que foram feitos na época apontam que Araceli ficou dentro de um freezer enquanto ela estava sendo procurada. Nunca se investigou direito o que de fato aconteceu com a menina Araceli por um único motivo. A família que estava envolvida no caso era uma família de grande renome na cidade de Vitória. Um dos sobrenomes, que foram dois, o pai e o filho, envolvidos neste caso, eles tinham uma família influente até mesmo na economia da cidade, e o outro terceiro, podemos dizer, o terceiro impune, ele era também filho de comerciantes, então era envolvido muito dinheiro nessa situação, e a família era amiga dos ditadores da época. A verdade é o seguinte, o delegado começa a investigar esse crime horroroso daquela época, e ele manda emitir uma nota para a imprensa dizendo assim, olha, amanhã eu vou divulgar na imprensa algo que vai chocar todo o Brasil, porque eu já sei quem matou a Araceli. Quando chega no outro dia, que o delegado vai dar essa entrevista, o delegado simplesmente põe a culpa em um mendigo. Tava todo mundo ali com uma alta expectativa, o que esse delegado vai falar? E ele vai e fala que foi um mendigo que matou a Araceli, um mendigo que nunca se viu, que nunca se procurou. Só que descobrem-se que no dia antes que o delegado ia falar para a imprensa, ele recebeu a visita de um dos homens que tinha matado a Araceli, que tinha abusado da Araceli, e ali o delegado foi obrigado a se retirar do caso, ele foi afastado. Todo mundo fica impune. Logo passa alguns anos, um jornalista começa a investigar o que de fato tinha acontecido com a Araceli e começa a descobrir coisas que naquele tempo não foram divulgadas, inclusive o nome dos assassinos da Araceli. Só que nada aconteceu, gente, nada aconteceu.
Hoje nós estamos em 2026, esse caso aconteceu em 1973 e nada aconteceu com aqueles homens. Eles foram absolvidos por falta de provas. A polícia sumiu com as provas, a polícia não investigou direito, não se sabe o que aconteceu direito. A verdade é que muitas pessoas, quando tentavam chegar perto do caso de Araceli, sendo jornalista, sendo deputado, que na época queria levantar essa pauta e trazer a relevância desse assunto para a sociedade, foram todos ou mortos ou simplesmente foram ameaçados e foram forçados a sair de cena e deixar o caso ali a Deus dará. E o mais incrível de tudo é que tem uma rua lá na cidade de Vitória que leva o sobrenome da família que matou a Araceli. E no final da rua tem uma ponte com o nome de Araceli. Um crime que ficou impune durante todos esses anos se torna o crime, né? Essa história horrorosa em um tempo que não se ouvia falar tanto isso. A imagem da impunidade do nosso Brasil se torna o símbolo do dia 18 de maio, o dia que a Araceli sai de casa e nunca mais voltou. É muito triste, porque hoje esse assunto se tornou banal. Mas no tempo de Araceli foi um choque, foi um escândalo. Só que logo depois, no mesmo ano, 1973, nós tivemos mais 2 casos envolvidos com crianças aqui no Brasil, que é o caso do menino Carlinhos e o caso da Ana Lídia, que também foi uma menina que foi deixada na porta da escola pela mãe e desapareceu. Ela saiu da escola acompanhada por alguém provavelmente conhecido e desapareceu e foi encontrada no mesmo dia, morta e também abusada. Só que esse caso aconteceu em Brasília. A partir de então, o Brasil choca com casos de sequestro do menino Carlinhos e do abuso da menina Lídia em setembro e de Araceli em maio, bem no início do ano. E desde então, os assuntos com crianças se tornaram cada vez mais normalizados. Hoje é normal uma mãe matar os filhos, os pais matarem os filhos e por aí vai. Avô abusar de neto, pastor abusar de neto. E é aqui que eu chego. Como eu disse no início do vídeo, tem muitas pessoas falando sobre os sinais que as crianças dão, e isso é muito relevante, mas eu queria dizer uma coisa muito séria. A campanha de conscientização é muito importante, embora muitas pessoas não tenham essa consciência do quão importante é. Quando a gente começa a saturar a informação na vida das crianças, na mente das crianças, na internet, na televisão, nas escolas, glória a Deus por isso, nas igrejas, tias do Ministério Infantil, nós estamos emanando para essas crianças todo tipo de informação relevante, para que caso elas passem por essa situação, elas sintam segurança nos adultos, e caso elas saibam que tem algum coleguinha passando por isso, elas vão contar para adultos seguros o que está acontecendo. E eu queria levantar 2 pautas. A primeira é, o Disque 100 é uma denúncia anônima. E quando a gente denuncia uma pessoa, não significa que ela vai ser presa. Significa que vai chegar na polícia, vai chegar no Conselho Tutelar e eles vão investigar aquela história. Por que é muito importante falar isso? Porque muitas vezes nós pensamos que, não vou denunciar, porque a pessoa pode ser presa e ser inocente. Não é assim que as coisas funcionam. A pessoa não sai presa, caso não tenha provas, porque precisa ter provas para prender alguma pessoa nesse país nosso. Então, por mais que a gente denuncie, vai ter toda essa estrutura de investigação se isso é verdade ou não. Isso faz com que a gente perca o medo. Desconfiou, denuncie. A segunda pauta que eu quero dizer é que esse crime também está presente dentro das igrejas. Então, cuidado, porque muito se fala dos padres com os coroinhas. Mas, como cristãos, nós também precisamos ficar em total observação com pessoas dentro das igrejas próximas às crianças. Inclusive, professores de escola também. Todo cuidado é pouco e toda informação na vida das crianças é muito relevante. Dentro de aparelhos digitais, jogos digitais, também tem os pedófilos ali, e eles estão atraindo as crianças com aquilo que elas gostam e com aquilo que muitas vezes passa desapercebido aos olhos dos pais, muito carregados de outras responsabilidades, e a gente entende muito bem, não é um julgamento. Mas o que nós queremos e devemos dizer é que esse assunto é muito, muito, muito importante. A gente trazer como consciência para todas as esferas da nossa sociedade, desde a igreja até o nosso trabalho, a escola, uma creche, a ensinar as crianças onde estão os pontinhos de vermelhos, que é os pontinhos de perigo, como nas meninas, a boquinha, as partes dos seios, as partes íntimas das meninas, dos meninos a mesma coisa. Tem como falar com as crianças sobre o abuso de forma muito singela, de forma muito doce, mas de forma muito madura. Outra pauta que eu queria trazer como relevância também é que nós precisamos ficar de olho não somente nos sinais das crianças, mas também nos sinais dos adultos. Eles estão por aí, gente, em todos os lugares. E muitos deles postando nas redes sociais a campanha de conscientização, porque a hipocrisia reina e eles querem abafar os seus casos. Então, desconfie dos sinais que os pedófilos, que os abusadores também estão cometendo. Às vezes é melhor a gente ter um cuidado muito grande do que um cuidado zero e ser pego de surpresa. E é sobre isso que eu queria deixar esse assunto tão relevante para os nossos dias de hoje. Cuidemos das nossas crianças. Coloquemos nas mãos delas, na cabecinha delas, informações que vão ser de cunho muito importante. Isso está perto da gente, não é somente perto, dentro da televisão, na verdade. E outra coisa que eu quero dizer para vocês. As crianças que são retiradas de casa dos abusadores, elas estão em melhor cuidado, longe de casa, do que dentro de casa.
Muitas vezes a gente pensa, poxa, mas vou separar o neto do avô, o filho do pai, a criança do padrasto. É melhor longe do que perto. Quanto mais cedo elas saírem de casa e forem cuidadas pelo governo, pela prefeitura, por um abrigo afins, nessa equipe interdisciplinar, melhor é para que ela possa ser tratada do trauma que já aconteceu. Mas se isso se repetir por longos anos, cada vez mais, com mais frequência, os traumas vão se tornando cada vez maior. Eu estou aqui como tia do Ministério Infantil para poder dizer que existe um Jesus que se importa com as crianças. Não é uma história contada pela minha cabeça. É uma verdade. Quando os próprios discípulos tentaram impedir que as crianças chegassem até Jesus, o próprio Senhor falou, parou! Deixa que esses meninos cheguem até mim, porque é deles o meu reino. Quando nós somos omissos, nós estamos fazendo o oposto que Jesus fez, quando ouviu uma barulhada de criança atrás dele. Nós estamos aqui para refletir a imagem e semelhança do nosso Deus. E o Senhor não é omisso quando se trata de abusos e exploração de crianças e adolescentes. Como cristã falando agora, quanto mais cedo o inimigo dessas crianças toca na identidade delas, na vida delas, mais ele consegue levá-las para um fundo escuro de depressão, de amargura, de dor, de bloqueios e até torna eles, mais para frente, abusadores também. Nós, como igreja, precisamos chegar nas crianças antes do abuso. Ou quando o abuso já acontecer, a gente precisa chegar, impactando, não sendo omissos, tendo comportamentos que vai realmente se colocar na frente das crianças, como o próprio Jesus se colocaria, com autoridade, de conhecimento da lei, da palavra de Deus e do que é certo como comportamento a gente ter. Eu deixo esse vídeo para emanar na internet, para a glória de Deus, e que a gente perca o medo de fazer a denúncia. O dia de hoje é muito importante. E tem um sangue de uma menina que escorre durante todos esses anos. Ela ficou com o caso impune, mas eu tenho certeza que se outras crianças receberem a sua devida justiça, a Araceli ficaria feliz.